Graça e paz, queridos. Amém. Abra a palavra ali em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Depois de 1 Timóteo, para te ajudar aí a achar, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Tá? Esse texto, eu creio que é um texto conhecido, né? Daqueles que leem a Bíblia. E diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com eles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Amém? Queridos, essa palavra nós vamos dar o título dela, Tempos Difíceis são os mais evangélicos. Os tempos difíceis são os mais evangélicos. Esse título, eu estava lendo uma revista teológica de uma comunidade lá da França, de 1978, e onde então o líder dessa comunidade, ele escreve então um texto dizendo justamente isso, que os tempos difíceis são os mais evangélicos. Por quê? Porque nos tempos difíceis é que realmente nós vamos viver o evangelho. É nos tempos difíceis que nós temos que demonstrar que nós seguimos e caminhamos pela fé. E nós vivemos esses tempos difíceis, estamos vivendo esses tempos difíceis. Então toda essa palavra aqui que nós vamos trazer, tenha em mente o seguinte, ela é de 1978, mas ela é atual, porque ela fala do Evangelho, ela fala da palavra de Deus. E a igreja, queridos, não está isenta, nós não somos do mundo, mas fazemos parte deste mundo, não fazemos parte do esquema do mal, mas nós estamos neste mundo. E por certo, queridos, acontecimentos que afetam o mundo também acaba afetando a vida da igreja e traz certa inquietação. Conflitos odiosos, guerras, mortes, destruições, várias perseguições. Tudo isso, queridos, muitas vezes gera tristeza, desconfiança, muitas vezes gera pessimismo. Mas lembre-se, os tempos difíceis são os mais evangélicos. A própria igreja, queridos, em 78 e agora tem também os seus problemas. Não estamos livres dos problemas. Há muitas contestações em relação à vida da igreja, à vida de fé. Há muitas críticas, o mundo traz muitas críticas. Mas o pior é que muitas vezes dentro da própria igreja há desunião entre os irmãos. O perigo do sistema desse mundo, do século, adentrar a vida da igreja e de certa forma desvirtuando o evangelho.
Alguém comentando, querido, sobre o cuidado que nós temos que ter com a cultura que está tentando nos levar para longe de Deus. Uma pessoa escreveu o seguinte, diz assim, sobre os alimentos que nós temos. Ele diz assim, os produtos geralmente têm ingredientes ocultos. Aí aspartame, nitratos, glutamato, monossódico. E assim tem acontecido com a nossa cultura, que tem influenciado o modo de viver, e poucos percebem o mal que podem causar, apenas querem desfrutar o sabor do momento. Sabe, queridos, muitas vezes nós não percebemos isso, o que está por trás da cultura. E nós vamos saboreando as coisas, sem percebermos. Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, no século passado, né? Ele dizia assim, se você perguntar como que é feita a salsicha, você nunca mais come. Né? E sabe, mas muitas vezes nós não perguntamos o que está por trás de certas ideias e certos pensamentos. C.S. Lewis, já em 1940, ele chama isso de superstição fatal. Porque ele diz assim que as pessoas criam os seus próprios valores, deixam os valores do Evangelho, criam os seus próprios valores, e a sociedade, queridos, olha, em 1940, C.S. Lewis dizia, a sociedade, ela cria ou escolhe a sua ideologia como se fosse uma troca de roupa. Ou seja, o mundo está em constante mudança. E vão se fazendo ideologias. Até uma música dizia, ideologia, eu preciso uma para viver. Mas ele não pensa que tipo de ideologia, ele só quer uma ideia. Sem dúvida, queridos, vivemos tempos difíceis. Contudo, nós não devemos, como igreja, como cristãos, nos entregarmos às amarguras ou os desastrosos pessimismos que muitas vezes querem nos fazer amedrontar diante da realidade. Muitas pessoas não percebem, queridos, que esses tempos difíceis são tempos evangélicos, porque o evangelho é um evangelho beligerante, é um evangelho de guerra. C.S. Lewis mesmo diz assim, que nós como igreja, nós não estamos atacando diretamente este mundo ou o sistema deste mundo, mas nós estamos indo como numa guerra de guerrilha, nós estamos nos infiltrando neste mundo para que esse mundo possa ser transformado. O cristão, queridos, nunca deve esquecer que nos tempos difíceis, Deus ainda continua conduzindo a história. Jesus está à frente da sua igreja. Parece que algumas pessoas esqueceram disso. E eles querem fazer e mudar a história por si mesmos. Mas Deus está à frente da história. Deus nunca deixou de estar à frente da história humana e também à frente da sua igreja. Nós temos a presença do Espírito Santo, que é real. E que diante dos desafios, das dores da vida, Ele dá uma forma, Ele traz a manifestação da graça de Deus, queridos, para que nós sejamos capacitados a continuarmos a marchar, a ir em frente, mesmo diante das impossibilidades humanas. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que o Evangelho traz para nós, não importa qual seja a situação, os Evangelhos, as boas novas de Deus, traz a ideia de que nós cantamos aqui, Deus Emanuel, Deus sempre conosco. Sabe, queridos, o Senhor Jesus, Ele sempre anunciou que haveria momentos difíceis. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Mas Ele não disse para que nós corrêssemos atrás de algo que pudesse nos animar. Ele diz assim, tende bom ânimo, porque eu estou com você. Porque eu te fortaleço. Aqui, queridos, nós vemos nesse capítulo 3 de 2 Timóteo, diz, olha, sabe, porém, isto. Paulo está escrevendo para Timóteo, está escrevendo para o seu discípulo. Ele não está dizendo, olha, vai ser uma maravilha, você vai frutificar, você vai multiplicar.
Não, ele fala, ó, sabe isso, Timóteo, você ainda é novo, mas existem tempos que serão difíceis. A palavra aqui, difíceis, queridos, no grego a palavra alepos tem a ideia assim, ó, é difícil de suportar, é momento problemático, é um tempo perigoso, é um tempo áspero, é um tempo feroz, selvagem. Paulo então está dizendo para o seu discípulo, mas quantos de nós conversamos com discípulos e dizemos isso para eles? Olha, não vai ser fácil, mas a graça vai ser suficiente. Não vai ser fácil. Por isso, queridos, as boas novas do Evangelho é um convite para que mesmo nesses tempos difíceis nós tenhamos a paz no nosso interior, a paz no nosso coração. Nós lemos, queridos, Isaías ali, né? Geralmente na época do Natal nós citamos esse texto, mas esse texto é para todo momento, queridos. Quando ele chama o menino que nascerá, ele diz, ele é o príncipe da paz. Ali, Isaías capítulo 9, verso 5. Já Paulo em Efésios, no capítulo 2, ele diz, ele, Jesus, é a nossa paz. E em João capítulo 14, no verso 27, o próprio Jesus diz, olha, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, queridos, somente quando nós temos a paz que excede a todo entendimento, é que nós podemos transitar por este mundo trevoso, por esses tempos difíceis. O Senhor Jesus, queridos, como eu falei, ele sempre anunciou aos seus discípulos, olha, tempos difíceis virão, não vai ser fácil. Se alguém quiser me deixar, pode deixar. Mas os tempos serão difíceis. Não só ele fala isso para os discípulos, mas ele mesmo está dizendo que ele teria que ir até a morte e morte de cruz. E aí então ele diz para os seus discípulos ali no capítulo 9 do livro de Lucas, o versículo 23, quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Amados, os tempos são difíceis, por isso nós temos que permanecer na obra da cruz. Porque, queridos, nós, por termos a paz que excede a toda lógica humana, essa paz que excede a toda compreensão, ela nos ilumina e traz para nós esperança. Os tempos são difíceis, mas nós sabemos que somos peregrinos. Nós não somos deste mundo. Nós caminhamos para a eternidade com Deus. Por isso, Jesus falando para os seus discípulos, ali no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 20, ele diz assim, o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. Mas essa é a certeza que nós temos. Há um momento, talvez, de ficar triste, como diz Eclesiastes, há tempo para tudo, mas, queridos, os tempos difíceis não podem sufocar em nós a graça de Deus, nem eclipsar a presença gloriosa do Senhor. E diante da realidade do Senhor, nós somos fortalecidos e nós continuamos. Tempos difíceis. Mas lá no livro de Hebreus, queridos, no capítulo 10, no versículo 38 e 39, nós lemos o seguinte, quando o Senhor fala assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amados, mesmo nos tempos difíceis, nós não podemos retroceder. Nós temos que estar dia a dia sendo fortalecidos pela fé. E como cristãos, queridos, não podemos ceder à resignação, ao desânimo. Eles vêm, os tempos difíceis trazem essas coisas. Mas nós não podemos permanecer no desânimo, resignação, enfim. Nós temos que lembrar que os tempos difíceis são evangélicos, porque o Senhor havia já anunciado para nós.
Mas os tempos difíceis, queridos, são evangélicos porque eles anunciam que o reino de Deus está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Então nós precisamos nesses dias, queridos, como diz o autor, que se levantem profetas da verdadeira esperança. Homens e mulheres que, intimamente cheios do Espírito Santo, tragam a novidade da vida que há em Deus. Sabe, queridos, mas quando ele fala aqui, profetas da verdadeira esperança, ele diz o seguinte, o autor, esperança que não é um simples entusiasmo desprovido de qualquer fundamento real. Não, é uma esperança que tem como base a obra da cruz. Quando parece que tudo está se rompendo dentro da igreja e no coração da história, então a alegria e esperança podem surgir no corpo vivo de Cristo, na sua igreja, pois neste momento seremos sal fora do saleiro e luz no velador. Sabe, queridos, então não é uma simples esperar, mas é uma esperança ativa. É uma esperança que realmente tem uma base real, que é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus. A esperança cristã, queridos, ela nasce, como diz o autor, do absurdo e inevitável e providencial da cruz. Ou seja, aquilo que era loucura para os outros, aquilo que era falta de sabedoria, nós nos gloriamos na cruz do Senhor, que é poder de Deus para nossas vidas. Temos então, queridos, esta esperança ativa, e a esperança ativa gera em nós também uma paciência ativa. Cheios de paciência do Senhor, nós temos vigor, nós temos força, que vai nos ajudar, queridos, não só a vivermos os tempos difíceis, mas a passarmos por este tempo difícil. Alguém, falando sobre isso, disse: a hora presente não é a hora dos fracos e covardes, que escolheram a Cristo para obterem algo dele, e não a Ele mesmo. A hora é daqueles que são fortes e ousados no Espírito Santo, aqueles que escolheram honrar o nome do Senhor, viverem para a sua glória. Os tempos difíceis, queridos, vão revelar realmente se nós queremos e escolhemos o Senhor para realmente o honrar, o glorificar e o vivermos para a sua glória, ou se nós o aceitamos para que a nossa vida neste mundo pudesse melhorar ou ser apaziguados com uma paz, talvez diante de uma realidade difícil que estávamos vivenciando. Por que nós aceitamos Jesus, queridos? Por que você é cristão? Aquele que se diz cristão e não é, ele não consegue ver os tempos difíceis como os mais evangélicos. Ele entra em desespero. Principalmente quando algo que ele imaginava que daria certo dá errado. Aí o desespero toma conta. Mas, queridos, nós, como povo de Deus, nós escolhemos a Jesus, que é a nossa viva esperança. Por isso nós não retrocedemos. E o Senhor, queridos, Ele não elimina os momentos difíceis. Em nenhum momento na palavra você vai encontrar isso. Olha, você não vai ter nenhum problema. Você não vai ter nenhuma dificuldade. Não, nós não encontramos nenhum texto que nos diz isso. Mas também, queridos, nós encontramos várias vezes o Senhor dizendo: olha, não temas porque eu sou contigo. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O que o Senhor nos diz é: você nunca estará sozinho em tempos difíceis. Nunca. Por isso, queridos, nós fizemos uma opção por Cristo. E nós precisamos fazer uma opção diária por mais e mais de Cristo. Mais dele mesmo. Mais da sua presença. Tempos difíceis ou fáceis, queridos, o cristão, ele tem que existir e sobreexistir pela fé.
em todo momento, quer sejam momentos fáceis ou momentos difíceis, nós devemos andar pela fé. Porque muitas vezes nós somos desafiados pelas dificuldades a andar pela fé. Mas o Senhor diz, olha, o meu justo viverá em tempos bons ou ruins, sempre pela fé. Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os tempos difíceis, queridos, então não são daqueles que retrocedem. Os tempos difíceis são, como diz ali em Mateus, capítulo 5, o versículo 3, os tempos difíceis são para aqueles que são pobres de espírito. Porque ali diz, bem-aventurados os pobres de espíritos. Os tempos, queridos, particularmente difíceis, são nestes momentos que nós precisamos, como diz esse texto, entenda, pobre de espírito é aquela pessoa que é totalmente dependente de Deus. Porque quando nós lemos, queridos, os evangelhos, e nesse texto aqui, é usada uma palavra, a palavra pobre aqui. Eu sei que algumas traduções trazem a palavra humilde, mas a ideia aqui, queridos, é assim, no grego temos duas palavras para designar pobreza. Uma delas é a palavra penés. A palavra penés é aquela pessoa que tem alguma coisa. Ele tem, como dizia os antigos, ele tem onde cair morto. Ele não tem, talvez, tudo aquilo que ele gostaria de ter, mas ele tem alguma coisa. Mas aqui, quando o Senhor fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ele fala, e é utilizada a palavra petjoy. Sabe, a palavra petjoy seria assim, uma pessoa que não tem aonde cair morto. É uma pessoa que não tem aonde se escorar. Porque muitas vezes, querido, diante de dificuldades da vida, nós queremos nos escorar em algumas coisas. E aqui diz que você é bem-aventurado, e a palavra bem-aventuranças, nós poderíamos também dizer que é uma pessoa extremamente feliz. Então nós somos extremamente felizes quando nós dependemos inteiramente de Deus. Por isso os tempos difíceis são possíveis de ser suportados se você for uma pessoa pobre de espírito, ou seja, uma pessoa totalmente dependente de Deus. Em nossa sociedade, queridos, quando nós temos aí as virtudes deste mundo, dizendo que você tem que ser forte, que você tem que fazer por onde, correr atrás, e o Senhor diz, dependa de mim, eu vou cuidar de você. Dependa de mim, e o mais Ele vai fazer. Por isso Davi, queridos, mesmo sendo um rei, ele diz que ele foi pobre e necessitado, porém o Senhor cuidou dele. Mesmo sendo um rei, ele diz, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor era o pastor de Davi. E o Senhor é o nosso pastor hoje. Sabe, queridos, nas bem-aventuranças vemos que para enfrentar os tempos difíceis, na dependência de Deus, nós temos a manifestação do amor de Deus, que traz para nós essa esperança ativa. E somente, queridos, os pobres de espírito é que desfrutam realmente da presença real do Senhor. Por isso, Paulo, eu gosto daquele texto que ele fala assim, não tendo nada, mas possuindo tudo. Ou seja, queridos, o pobre de espírito é aquele que coloca toda a sua confiança no Senhor e nele tem o seu maior prazer. Tem o maior prazer. E aí, amados, eu fiquei pensando no Salmo 19, verso 10, quando fala para que nós vivamos no temor e no juízo do Senhor. O salmista diz assim que são mais desejáveis do que o ouro e mais doce do que o mel. Ou seja, o temor ao Senhor, o juízo do Senhor, a palavra do Senhor, ela é mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel. Será que o Senhor tem
sido enriquecido nas nossas vidas? Nós temos dado o devido valor realmente ao Senhor? E será que nós temos tido esse prazer? A nossa alegria tem sabor? A doçura realmente em nossos cânticos? Os pobres de espírito, queridos, nunca agem de forma violenta, mas através do Espírito Santo, eles passam a ter a mente de Cristo. E aí então, queridos, podemos entender a profundidade do Senhor através da revelação do Espírito, que a tudo penetra até o mais profundo do Senhor e traz transformações para as nossas vidas e, em consequência, para o momento em que nós vivemos. Pois, amados, através do Senhor, nós rompemos o ciclo da maldade. É somente através de Jesus é que rompemos o ciclo da maldade. No texto de Mateus, capítulo 24, queridos, versículo 12, lemos que por multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe, queridos, os pobres de espírito, eles fazem com que aumente o amor e esfrie a maldade. O que nós temos feito, queridos, nesses dias? Por multiplicar a maldade, nós temos esfriado na nossa forma de amar ao Senhor. Temos deixado de amar ao Senhor. Queridos, a partir do momento que nós conhecemos e nos colocamos na perspectiva do plano celestial, não do meu plano. Eu lembro de um irmão, queridos, que ele entrou na igreja e aí, depois de um certo tempo, nós fomos para aquela igreja e ele falou assim, sabe, pastor, quando eu cheguei aqui na igreja, me disseram que Deus tinha um plano especial para mim. Eu acreditei, mas depois eu vi que Deus tem um plano especial para todo mundo. Deus tem um plano para todos, porque Deus tem um plano para a sua igreja. E, amados, nós estamos na vida da igreja, Deus tem esse plano especial para nós. Por isso, queridos, nós precisamos ser esses pobres de espírito, totalmente dependentes de Deus. Para enfrentarmos os dias maus, para enfrentarmos os tempos difíceis. Porque, amados, se nós dependermos de Deus, nós vamos aprender a contemplação. Essa palavra não é muitas vezes divulgada em nosso meio evangélico. Mas a palavra contemplação, queridos, no latim, ela tem a ideia de um olhar mais profundo. Porque muitas vezes nós vemos a vida, nós vemos o evangelho, nós vemos a vida da igreja de uma maneira tão rasa. E por isso não temos forças para enfrentarmos os dias difíceis. Há um dos primeiros pais da igreja, chamado Gregório Magno, no século VI, ele descreve o que seria a contemplação. Ele diz que é conhecimento de Deus mergulhado em amor. Amados, quando nós contemplamos, nós estamos buscando mais do conhecimento de Deus e mais do seu amor é derramado em nós. Nós cantamos nessa noite, olha, eu não me sinto saciado, eu quero mais. Eu quero transbordar. Nós cantamos isso. Se você não lembra o que você cantou, depois você assiste lá o culto que está gravado, você vai ver que você cantou isso. Que você não vai se saciar, você quer mais, você quer transbordar. Por isso Gregório Magno diz que a contemplação vai trazer para nós um conhecimento de Deus e nós seremos mergulhados neste amor. E aí então que nós teremos uma plena satisfação em Deus. Ou seja, amados, através de uma reflexão da palavra de Deus, através do Espírito Santo, aí então, queridos, nós vamos ter a palavra de Deus se tornando viva e eficaz a cada momento. E é então, nesse momento de contemplação, que lá, Mateus capítulo 11, versículo 29, se torna uma realidade. Você não só cita ali Mateus 11, 29, mas você vive. Onde o Senhor diz, encontrareis descanso para vossas almas.
temos descansado, queridos? Temos tido alívio do Senhor para nós? Ou ainda estamos cansados e sobrecarregados? É porque não contemplamos o Senhor. É porque não aprendemos dele, que é manso e humilde de coração. Nós vivemos em tempos difíceis, queridos, onde as inquietações têm tentado desanimar e roubar a nossa paz. Somente através de uma contemplação, de um olhar mais profundo, de momentos com Deus, nós podemos recuperar as nossas forças para continuarmos firmes na nossa caminhada, mantendo em nossos corações esta esperança, mas uma esperança ativa. Alguém falando ainda sobre esperança escreveu o seguinte, queridos: a esperança cristã pressupõe um grande equilíbrio interior. Perceba isso, a esperança vai trazer um equilíbrio interior. Em geral, cedemos à angústia e ao desespero quando nos falta o tempo e a tranquilidade necessária para orarmos. Quando aprendemos a manter uma viva experiência diária com Deus, através da oração, seremos, como diz a palavra de Romanos 12:2, alegres na esperança e pacientes na tribulação. Será que temos tido essa alegria da esperança? E diante das tribulações, paciência? A contemplação, queridos, nos faz perceber os planos de Deus, a sua ação na história. Então nós poderemos desfrutar das atividades incessantes e recriadora do Espírito Santo, que nos revela dia a dia a multiforme graça de Deus. Quando nós contemplamos a Deus e o adoramos na beleza de sua santidade, queridos, algumas verdades vêm à tona. A primeira delas, que a única realidade que conta é Deus. Todas as demais verdades deste mundo são transitórias. As demais realidades um dia passarão, mas Jesus, Deus, Ele é imutável. Quando contemplamos, a segunda coisa que nós aprendemos, queridos, é que Jesus vive em nós através do Espírito Santo. E Ele caminha conosco, nos revelando dia a dia o coração do Pai. A terceira coisa, queridos, que a contemplação traz para nós, passamos a entender que a eternidade já começou em Cristo e nós caminhamos para a consumação do seu reino. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Será que, amados, nesses tempos difíceis nós temos percebido o agir de Deus? Quando não retrocedemos e em Cristo nós somos pobres de espírito e nós passamos a contemplar o Senhor, nós podemos perceber esse agir de Deus, mesmo nos tempos difíceis. Porque nós temos um Deus que Ele é onipotente. Nós temos um Deus que é onisciente. Nós temos um Deus que é onipresente. Mas mais do que tudo isso, queridos, nós temos um Deus que é amoroso. Nós temos um Deus que nos ama. E a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E o apóstolo Paulo, quem sabe pensando nesta palavra, diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Hoje pela manhã, o nosso missionário Bachega, falando sobre se deixar guiar pelo Senhor. Em tempos difíceis, queridos, nós devemos realmente nos deixar guiar pela presença do Senhor. Se formos guiados, nós teremos ajuda e nós veremos de uma maneira mais profunda, veremos as coisas talvez mais de longe, não tão de perto. E aí então, de uma forma mais profunda, nós saberemos que Deus sempre abre os caminhos, mesmo nos becos sem saída, como aconteceu com o povo de Israel ao atravessar o Mar Vermelho. Ou como nós mesmos cantamos, Deus faz caminhos no deserto. Amados,
lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 5, diz: a luz brilha na escuridão e a escuridão não prospera e não consegue apagá-la. Ou seja, queridos, através da obra da cruz, o Senhor acendeu a sua luz na vida da igreja. E nenhum tempo difícil pode apagar. Nenhum tempo difícil pode eclipsar realmente a presença do Senhor. Então, por isso é importante compreendermos que os caminhos de Deus, eles podem ser misteriosos e que na maioria das vezes não coincidem com os nossos caminhos. Mas, acima de tudo, nós entendemos que nós existimos para o louvor da sua glória e mesmo nos momentos impossíveis e difíceis da vida, não perdemos a esperança, pois nós temos a salvação no Senhor e mesmo nos momentos que parecem ser insuperáveis, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo em nossos corações, falando aquele texto que está lá em Isaías, capítulo 49, verso 13, que diz: agindo eu, quem impedirá? Amados, quando nós passamos a perceber o agir de Deus, nós também percebemos que ninguém pode impedir o agir do Senhor. Por isso Paulo diz assim: por isso eu vou me gloriar somente na cruz do Senhor. Tempos difíceis, queridos. Mas são momentos que o Senhor prova a nossa fé. Porque Ele quer nos renovar. Ele prova a nossa fé, porque Ele também quer que nós cresçamos. Cresçamos um pouco mais no conhecimento e na glória do Senhor. Alguém disse o seguinte: tempos difíceis requerem cristãos genuínos, que experienciaram o novo nascimento e vivem em comunhão diária com Cristo. Estes são capazes de derramar esperança neste mundo trevoso. Aqueles que aprenderam a andar com Deus, mesmo no deserto, terão sabor na sua alegria e doçura nos seus cânticos. Estes que compreenderam que os tempos difíceis são os mais providenciais, são os mais evangélicos. Amados, este é o momento que muitas vezes estamos sendo provados em nossa fé. Feche os teus olhos. Você está vivendo tempos difíceis? Esses são tempos evangélicos. Você está no deserto? É o momento mais propício para Deus realizar milagres. Porque no deserto nós somos pobres de espírito. Dependemos inteiramente do Senhor. Ore neste momento. Ouça essa canção e diga: Senhor, eu quero aprender nesses tempos difíceis, romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E as montanhas e mares, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé.
Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Se coloque em pé, queridos, e cante essa canção. E diga: Senhor, eu quero, nesses tempos difíceis, romper em fé. Eu quero, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Diz que a minha fé é provada. Aleluia. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Meu irmão, eu sei que talvez fique um pouco complicado, mas eu gostaria que todos pudessem estar dando as mãos, mesmo que atravessar um banco aí, dê as mãos agora. Vamos fazer uma baguncinha santa aí no nosso final de culto. Sabe, queridos, eu queria que você tivesse essa percepção. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E mesmo nos tempos difíceis, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E você é a igreja, nós somos a igreja do Deus vivo. E por isso, queridos, os tempos difíceis são os mais evangélicos, porque nos fazem ver que na vida da igreja ainda temos um Deus. Nós temos a presença do Espírito. Que a cada dia isso seja real na sua vida, na minha vida. E nós vamos orar, e nós vamos terminar, queridos, cantando novamente essa canção, crendo que mesmo que a nossa fé é provada, essa é a chance de nós nos aproximarmos mais de Deus, conhecermos mais de Deus. Não é tempo de desânimo, é tempo de avançarmos, irmos em frente, porque nós sabemos em quem temos crido. Senhor, muito obrigado por essa noite.
por sabermos, Senhor, que mesmo nesses tempos difíceis que vivemos, o Senhor não deixou de ser Deus, a tua igreja não deixa de ser igreja, Senhor, e a tua palavra, Senhor, ela nunca volta vazia, pois a tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, que nós aqui como igreja, Senhor, tenhamos essa certeza, não estamos sozinhos nesta luta, o Senhor luta por nós, e nós estamos juntos como irmãos e irmãs nesta caminhada. Rogamos que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo continue sobre a vida da tua igreja, Senhor, hoje e sempre. Amém, amém. Vamos romper em fé, queridos. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou mover, rompendo em fé, rompendo em fé. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo. A cada dia vou viver rompendo. Cada dia vou viver rompendo em